Meu nome é Tatiele, hoje eu tô aqui com você para falar um assunto muito importante, que é autocuidado. É claro, né, minha filha, pra você deixar de ser boazinha, pra parar de ficar salvando a vida dos outros, pra parar de colocar as outras pessoas em primeiro lugar e detonar com você, colocar você no último lugar, colocar você como capacho, né, colocar você lá no chão. Vamos parar com isso. Esse é o tema do nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Vamos parar? Vamos conversar aqui, nós duas? Ó, tô aqui com a necessaire, que você vai se cuidar assim, tá? Você vai se colocar em primeiro lugar a partir de hoje. Tá entendendo? Uma das coisas que eu mais abominava quando era criança, quando eu era adolescente, pelas mulheres que eu via, sabe, ao redor, né, pelas histórias que eu conhecia, pelas minhas vizinhas, pelas minhas amigas, por tudo, é que elas sempre estavam colocando tudo e todos em primeiro lugar. Tudo e todos. Porque, tipo assim, você só tem uma vida. Na Bíblia tá escrito que mais do que 70 anos é enfado e canseira. Aí o que eu percebo? Né? Que nós mulheres, quando nós somos crianças, estamos direto perguntando a opinião dos outros e dependemos da opinião dos outros, né? Nossos pais, pai, mãe, a mãe compra roupa, define que roupa que você vai vestir. Quando você tem dinheiro para comprar sua própria roupa, você não sustenta a sua opinião, né? Você tem que ficar perguntando para alguém, se o que eu tô vestindo tá agradando essa pessoa, entendeu? Aí se a pessoa fala, não, que roupa feia, às vezes você gostava da roupa, você comprou porque tinha interesse naquela roupa, mas aí de repente, você tem razão, essa roupa não é tão bonita assim. Por favor, né, minha filha? Vamos refletir, vamos sustentar sua opinião, porque você só tem uma vida, né? Eu tava ouvindo uma senhora no TikTok, né? Ela tava falando que quando ela era mais nova, né? E ela usa tudo, tá? Ela usa roupa curta e tudo. Inclusive, vivem criticando ela na internet por ela usar as roupinhas dela e tudo. E ela falou, quando eu tinha corpo, né? Que era jovem, que era bonita, eu não vestia essas roupas, né? Que queria mostrar minha perna e tudo, por causa da opinião dos outros. Agora, né, que vocês dizem que eu estou velha, é quando eu tenho coragem. É quando eu aprendi a me amar, aprendi a gostar de mim, aprendi a confiar no meu próprio gosto. Entendeu? Então você pensa, quando ela era nova e, entre aspas, bonita, né, que tinha pele macia e etc, né, e sem texturas, ela não tinha coragem, porque vivia da opinião dos outros, vivia da aprovação. Então, essa reflexão que eu quero trazer para você hoje. Você vive da aprovação dos outros? Você vive em prol de o que outra pessoa vai dizer? Sustenta quem você é? Você sustenta sua personalidade, né? As coisas que você gosta, você consegue sustentar isso? Mas não é só em questão de roupa que nós mulheres vivemos interessadas embaixo da aprovação externa, mas é em tudo, sabe? Você se coloca em segundo lugar. Você se coloca em segundo lugar. E quantas vezes você se coloca em segundo lugar e você acredita que está fazendo isso com uma boa ação, né? Que está se doando, porque você tem essa síndrome da salvadora, né? A síndrome da salvadora nada mais é do que você acreditar que você é a pessoa, inclusive é até orgulho, você já parou pra pensar nisso? É uma questão de orgulho e soberba, você achar que a outra pessoa não tem condições de cuidar da própria vida, mas você tem condições de cuidar da vida dela. Isso acontece inúmeras vezes, né? Quando uma tia, por exemplo, quer cuidar dos sobrinhos, né? Sobrinhos às vezes até adultos. É quando
Porque quando é criança, você até entende, né? Mas você, de qualquer maneira, você quer cuidar da vida dos seus tios, da vida dos seus pais, você sente no direito, você acredita que você tem que salvá-los. E quando você se coloca nesse lugar de querer salvar o outro, você está dizendo automaticamente que o outro não tem condições de cuidar da própria vida, não tem condições de bancar as próprias decisões. E você pega um fardo que é do outro, das escolhas do outro, para si, acreditando que você é melhor do que eles para tomar essas decisões. E nesse momento você passa a relegar a sua vida em segundo plano, entendeu? E eu já vi inúmeras situações, tá? Mulher que cuida de sobrinho, né? Mulher que cuida de filho dos outros, mulher que cuida do marido, né? Às vezes o marido, por exemplo, é alcoólatra, às vezes o marido é um homem desregrado, então ela sente que ela deve cuidar dele, que ela deve pegar esse fardo para ele, porque ela se sente melhor do que ele. Então, minha querida, enquanto você tá fazendo isso, enquanto você tá colocando todo mundo acima de você, como se você fosse a Madre Teresa de Calcutá, você está sacrificando outras áreas da sua vida. Você está sacrificando sua saúde, sacrificando sua beleza. Você está sacrificando o seu tempo. Você está sacrificando o seu sono, sacrificando a sua ansiedade. Eu estava fazendo isso. Eu vou falar pra vocês na minha vida onde eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso quando estava o tempo todo acreditando que eu precisava controlar as finanças da minha casa. Porque, supostamente, né, eu estava me sentindo maior, né, do que o meu marido nessa questão de finanças. Então, o que acontece? O que eu passei a entender é que eu não sou maior do que ele, eu não sou melhor do que ele. Então, o que acontece? Eu não queria, por exemplo, usufruir do dinheiro dele. Porque eu achava que eu tinha que fazer economia, que eu tinha que me preocupar com os números, porque eu estava me sentindo melhor do que ele nesse assunto. E o que acontece? Eu estava ficando estressada, eu estava ficando ansiosa. E eu percebi que eu não queria comprar as melhores coisas pra mim. Por exemplo, que eu chegava lá no mercado e comprava o pior creme de cabelo. Às vezes eu queria alguma coisa pra mim, por exemplo, um pijama como esse aqui. Um pijama. Eu não pedia porque eu achava assim, não, eu tenho que fazer economia. Aí eu fui refletir, né? O quanto eu estava me sendo orgulhosa e o quanto eu estava escassa. Vendo o espírito de escassez. E aí você não honra aquilo que seu marido faz por você, que é o trabalho. Então eu passei a refletir sobre isso e passei a usufruir do trabalho dele, né? Que ele faz isso. Ele faz isso com alegria, ele faz pela família, ele faz por mim. E eu passei a usufruir daquilo que é nosso, né? Inclusive, eu parei de me sentir tão sobrecarregada e pensativa, né, com relação à questão das finanças. Porque a gente quer tanto segurar as coisas, controlar as coisas, como se nós fôssemos as super-heroínas e às vezes o nosso pai, a nossa mãe, às vezes a gente acha que eles são ignorantes em alguma questão, né, por exemplo, na questão das finanças, e que nossos filhos são ignorantes a respeito de alguma coisa. Por exemplo, eu já vejo mulheres que não ensinam, por exemplo, os filhos a arrumar a casa, a cuidar da casa. Porque elas estão sempre dizendo, pode deixar que ninguém sabe fazer nada aqui em casa. Mas ela não confia em deixar os filhos terem essa responsabilidade. Elas não confiam, porque elas têm esse sentimento de se achar superior, realmente. E é o que estava acontecendo comigo. Eu estava me achando muito superior na questão de cuidado com as finanças. E eu percebi que não é tudo isso. Não é tudo isso.
né? E outra, se o meu marido tem condições de trabalhar para conseguir dinheiro, e ele faz isso pela nossa família, não usufruir disso é ser uma pessoa orgulhosa. Não usufruir disso é desonrar aquilo que ele tem feito. Então, eu mudei esse meu raciocínio, inclusive, né? Fui esses dias pra trás e comprei umas coisas pra mim, né? Comprei um pijama bonito, comprei algumas coisas que eu precisava, um vestido pra festa, algumas roupas pro dia a dia, que eu estava precisando, que muitas vezes eu não usufruía, como eu disse. Tudo querendo, né, ser e fazer algo que não estava trazendo benefícios. Porque enquanto eu ficava estressada e despejava isso nele também, né, claro, porque você acaba despejando isso nele, despejando nas pessoas ao seu redor, ficando estressada, né, sem sono. Tudo isso mudou quando eu reconheci o meu lugar de esposa, reconheci o meu lugar de mulher, reconheci que eu sou feminina e decidi voltar para esse lugar. Então, o que eu recomendo para você? Em primeiro lugar, você precisa analisar em que você tem sido orgulhosa, né? Será que você tem sido orgulhosa quando você quer cuidar de pessoas, da vida de pessoas que são adultas, por exemplo? Né? Você está se mostrando orgulhosa, você está se mostrando que é melhor, sabe tomar mais decisões e decisões melhores do que aquelas pessoas? Ou você tem sido melhor quando quer se achado melhor, né? Quando quer controlar a vida dos seus pais, que são pessoas que vieram antes de você, né? E desonrando elas dessa maneira. Ou você tem sido orgulhosa quando você acredita que deva levar um fardo, né? Às vezes o fardo da saúde do seu marido. Mas será que é ele que... Será que ele te pediu isso? Pra você levar esse fardo? Ele quer isso de você? E outra, quando a pessoa não quer, você percebe. E você percebe como ela não valoriza esse sacrifício que você faz. E você, muitas vezes, acredita de todo o seu coração que aquela pessoa que é ingrata. Mas se você parar para refletir, ela nunca te pediu para você carregar o fardo da saúde dela, por exemplo. Ainda mais se é um homem adulto, ou uma pessoa adulta, que ela não quer que você tome esse fardo para si. Quando você faz isso, você está passando por cima dela, você está desrespeitando ela, você está sendo orgulhosa, você está querendo demonstrar que você é melhor do que ela. Mas ela não te pediu ajuda, entendeu? Ela não te pediu ajuda. Por exemplo, também quando uma mãe, né, uma vó, na verdade, uma avó quer tomar o fardo de criar o filho, a neta, de criar a neta quando a filha tem condições de criar. Então você está sendo orgulhosa, você está querendo mostrar para ela que ela sabe mais do que você, que você sabe mais do que ela. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando você faz isso, toma atitudes orgulhosas e quer tomar conta da vida de outra pessoa, o mais provável é que você tenha deixado a sua de lado. Então, você precisa refletir em que você tem deixado a sua vida de lado, né? Será que, por exemplo, enquanto eu estive ansiosa por causa das finanças, né, querendo tomar conta de uma coisa que não era da minha alçada, que era na verdade a alçada do meu marido, o que eu estava fazendo? Eu estava me deixando de lado, né? Eu estava engordando por causa da ansiedade, eu estava treinando menos, né? Eu estava me cuidando menos com relação à saúde, a treino, a beber água, a dormir bem, a ter um bom sono. Eu estava colocando coisas que são prioridades minhas, né? Como cuidar do meu cabelo, como me vestir bem em prol de cuidar da vida dele, entendeu? Porque muitas mulheres, quando casam, ela tira essa individualidade, ela esquece que ela, antes de ser o casamento, antes de ser a família, antes de ter a família, antes de ser casada, de estar casada, né? E
e fazer parte de uma família, ela é um indivíduo, né, com coisas que gosta, com qualidades, com vontades, com desejos. Ah, mas eu tenho filhos. Ok que você tenha filhos, mas antes de você ter filhos, você é uma mulher. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Esse exemplo vocês vão gostar muito. Quando teve o lançamento do filme da Barbie, eu fiquei muito feliz. E eu queria muito assistir, porque eu sou fã da Barbie, principalmente dos filmes antigos. E eu queria ir, principalmente por causa desse movimento todo, que tava as mulheres todas se vestindo de rosa, se maquiando, fazendo unha. E o que acontece? Como o meu marido e meu enteado não queria ir, eu perdi a vontade de ir. Mas reflita aqui comigo agora, refletindo, depois de passado esse momento, eu posso refletir com vocês. Eu não poderia ter ido sozinha? Por que eu não fui sozinha? Né? Eles eram obrigados a ir. No primeiro minuto você pode pensar, nossa, como eles são egoístas, né? Eu podia ter ido com você, mesmo que não gostasse do filme, só ido te acompanhar. Mas aí, quando você vai analisar realmente, não é que eles foram egoístas, eles estavam certos. Eles não eram obrigados a ir numa coisa que eles não queriam. Do mesmo jeito que eu também não sou obrigada a ir numa coisa que eu não queira. Mas nós mulheres temos a tendência de nos deixar de lado, de ser levado pela opinião do outro, de não saber dizer não, e outra, de estar o tempo todo buscando validação dos outros. E você também tem aquela questão de não querer estar sozinha. Mas nós somos sozinhas, nós nascemos sozinhas, nós precisamos aprender a estar sozinhos. Estar sozinhos é estar em nossa companhia. E não quer dizer que nós somos menosprezados ou que nós somos desprezados, nada a ver com isso. O que isso implica é que nós devemos dar esse tempo para nós. Então eu quero que você reflita mais uma vez. O que você tem cuidado, por exemplo, tem mulheres que se dedicam o tempo todo a cachorros, né? É ótimo você cuidar de cachorros, é ótimo você ter animais, mas será que você não tá colocando esses animais acima de você? Porque tem pessoas, tem mulheres que não têm condições de ter animais, às vezes moram de aluguel, às vezes tem inúmeras outras necessidades, um plano de saúde, às vezes uma saída que você poderia fazer, uma viagem, mas aí você tá investindo todo aquele dinheiro cuidando de animais domésticos, né? Comprando ração, levando o cachorro no veterinário. E se você analisasse o seu orçamento, se você tirasse esses animais, eu sei que a gente se apega a animais, mas a gente tem que colocar os animais no lugar deles. E, em primeiro lugar, você tem que colocar a sua vida, a sua autoestima, a sua beleza, a sua mentalidade, o seu psicológico, o seu emocional em primeiro lugar. Porque se você tiver com tudo isso prejudicado, como que você vai conseguir dar conta das outras coisas? Como que você vai conseguir dar conta de crianças, por exemplo, se você tiver com o emocional prejudicado, com a saúde prejudicada, com o psicológico prejudicado? E você, como que você vai dar conta do seu ministério na igreja se você não consegue cuidar da sua casa? Se você não consegue cuidar do templo e morada do Espírito Santo, que é o seu corpo? Se você não toma água direito, se você não faz exercício físico, se você se sacrifica sua vaidade, sua beleza em prol da modéstia, tá? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem por que você sacrificar a sua beleza em prol da modéstia. Você pode ser modesta e bela e bem cuidada, né? Você pode ser uma mulher que se ama, que demonstra isso através do autocuidado, do compromisso consigo mesma, né? Dos nãos que você diz para o outro, tá certo? Então, é esse o nosso tema de hoje. E eu quero que você, mais uma vez, reflita no que você tem feito, que você tem sacrificado a sua vida em prol do controle em cima de outras questões, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo pra você. E se você tiver algum tema específico, por favor, deixa aqui nos comentários.